Hebreus capítulo 6, nós iremos ler do verso 13 até o verso de número 20. Diz assim o texto: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, nós carecemos da sua palavra, necessitamos desesperadamente da sua palavra, pois ela é que nos dá direção, ela é que nos exorta, ela que nos edifica, ela que conforta o nosso coração, e ela que nos mostra o quão pecadores nós somos e quão dependentes de Ti nós somos. E por isso nós pedimos a Ti nessa noite, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco através da Sua palavra, a Bíblia Sagrada, e que tudo aquilo que for ministrado, exposto nessa noite, se torne alimento para a nossa alma, nos fortaleça, nos direcione, para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus. Amém, queridos irmãos, podem sentar, por favor. Nós chegamos ao final do capítulo 6, já fizemos inúmeras exposições neste capítulo, e como nós estamos tratando do final do capítulo 6, que é uma argumentação muito importante deste capítulo, eu gostaria de fazer com os irmãos, antes de mergulharmos nesses versículos que lemos agora, eu gostaria de fazer com os irmãos uma introdução ou uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente já tem pregado até agora, para que o texto que lemos agora ele fique mais claro, ele se torne mais palpável aos nossos sentidos, aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, porque não dá para você pregar de maneira aleatória um texto sem analisar todo o contexto, ainda mais tratando-se do final do capítulo 6. Então, eu gostaria de relembrar com vocês algumas coisas que já foram pregadas. Desde o início desta carta, no capítulo 1, nós percebemos que o intuito do autor é exaltar a pessoa e a obra de Cristo. É por isso que no capítulo 1, a partir do capítulo 1, ele vai deixar claro que Cristo ele é maior do que os profetas, de todos aqueles profetas que são considerados como homens de Deus pelo judaísmo. Ele vai dizer também que Jesus é maior do que os anjos. Os anjos faziam parte da liturgia cultica do povo judeu no templo e das famílias judaicas também. Eles davam muita importância a essa questão dos anjos. E o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é maior do que os anjos. Vai dizer também que Jesus é maior do que Moisés. Moisés era uma figura extremamente importante para o povo judeu, um dos maiores profetas que o povo judeu já teve. Mas
o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus também é maior do que Moisés. E que tudo aquilo que Jesus fez merece muito mais crédito do que aquilo que Moisés fez, do que aquilo que os anjos representam e do que aquilo que os profetas também disseram acerca do próprio Deus. Jesus está acima de todos eles. Então, negar a Cristo é negar a verdade da essência da imagem do próprio Deus, por ser Jesus superior a todas aquelas crenças que eles tinham no Antigo Testamento. E ele continua a falar da superioridade de Cristo, e quando chega no capítulo 4, no versículo 14, ele vai falar um pouco sobre o sacerdócio de Cristo. Ele vai dizer que Arão foi importante, a aliança era importante, mas que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de ordem levítica, da tribo de Levi. E ele diz o seguinte no capítulo 4, leiam comigo, por favor. Capítulo 4, versículo de número 14. Ele já falou dos anjos, já falou dos profetas, já falou de Moisés, já falou do descanso, e agora ele vai mostrar para esse povo que Jesus, o sumo sacerdote, ou o sacerdócio de Cristo, é superior ao sacerdócio da linhagem de Arão, da linhagem levítica. E ele diz assim, tendo pois, versículo 14 do capítulo 4, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O sacerdócio e o sumo sacerdote, eles eram extremamente importantes para o povo judeu. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, vocês viam importância naquilo? Pô, legal, e realmente tinha uma importância muito grande. Mas o sacerdócio de Cristo é superior. O sacerdócio de Cristo é algo extraordinário. É algo muito profundo. E ele até pensa em tratar desse assunto. Ele até introduz esse assunto acerca do sacerdócio de Cristo. Mas ele é obrigado a parar de falar sobre esse tema. Ele queria se aprofundar no tema do sacerdócio de Cristo. Mas ele não pode avançar nesse tema, por ser um assunto muito profundo. E por saber que aqueles ouvintes ainda não tinham uma maturidade suficiente para compreender a profundidade desse tema do sacerdócio de Cristo. Por isso ele vai parar a sua argumentação. Ele começa a falar do sacerdócio, mas ele decide parar por causa da indolência, da lentidão, da falta de dedicação do povo em conhecimento e em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 5. Ele diz assim, versículo 11, a esse respeito, em relação ao sacerdócio de Cristo, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes vos tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E aí ele diz, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele olha para o povo e diz assim, eu até queria falar sobre o sacerdócio de Cristo. Eu até queria me aprofundar nesse assunto, porque é um assunto bem complicado, bem profundo. Mas eu percebi que eu não posso falar sobre isso agora, porque vocês ainda não têm maturidade o suficiente para compreender. É como você querer falar para alguém sobre o teorema de Pitágoras. É como você falar para alguém, ou tentar ensinar alguém sobre a fórmula de Bhaskara, como descobrir o valor do delta.
quando essa pessoa está há 10 anos estudando matemática e a única coisa que ela sabe são os numerais. Ela ainda está há 10 anos estudando matemática, mas ainda está com dificuldade de entender o que é um número racional, o que é um número inteiro, o que é um número natural. Ela não sabe ainda o que é radiciação, o que é logaritmo, ela não sabe. Como é que você vai falar de radiciação, de logaritmo, de teorema de Pitágoras, da fórmula de Bhaskara, para uma pessoa que ainda não está familiarizada com 2 mais 2? Para uma pessoa que não sabe fazer uma continha básica, ela não sabe a tabuada de 7, não sabe a tabuada do 8 e do 9, tem dificuldade. Então ele percebe que há uma dificuldade de compreensão dos leitores, e ele para o argumento. Ele vai parar de falar sobre o sacerdócio de Cristo justamente por causa da dificuldade de compreensão do povo. Ele ainda diz assim: vocês eram para ser mestres já era para vocês estarem inteirados em tudo, mas até agora vocês estão estagnados, vocês estão parados. É como eu chegar aqui na igreja e chamar você para conversar sobre supralapsarianismo, perguntar a você o que significa infralapsarianismo. Talvez a maioria de vocês não saiba o que é isso. É como eu sentar com você e falar assim: me faz uma exposição sobre a graça de Deus, e a única coisa que você vai saber me explicar é que graça significa favor imerecido. Se eu pedir para você explicar para mim o que é misericórdia, talvez você não saiba me explicar, mesmo estando na igreja há 10 anos, há 15 anos. É basicamente isso que o problema que o autor está encontrando agora. Dificuldade de se aprofundar em um assunto com pessoas que já deveriam ser mestres, mas ainda estão lá na alfabetização. Não sabem o que é uma conjunção, não sabem como usar uma vírgula, não sabem como usar uma crase, tem dificuldade. E não é por falta de gente para ensinar, é por falta de interesse mesmo, por falta de dedicação, por falta de entusiasmo, de fervor. E é por isso que nós sempre batemos na tecla: venham para a escola do silêncio. O pastor da escola do silêncio, ele não sabe tudo. Assim como o aluno da escola do silêncio também não sabe tudo. Mas na escola do silêncio nós trocamos informações. Nós tratamos com perguntas e respostas, e que esse diálogo, essa simbiose que nós temos, ela gera em nós um crescimento espiritual. Nós crescemos no conhecimento e também crescemos na graça. Mas faz-se necessário estar no culto, faz-se necessário estar na aula, para se dedicar, buscar. Eu estava assistindo um vídeo no Instagram esses dias, um pai com a sua esposa e os seus 3 filhos, filmando num domingo de manhã, ele atravessando um rio a pé, com água até a cintura, para ir na escola dominical. E eu falei: meu Deus do céu, qual o problema que a gente tem mesmo, gente? Nenhum. Mas ele está lá se esforçando com a família, atravessando um rio com água até a cintura, para se reunir com os irmãos na igreja, para estudar a palavra, para conhecer, para se aprofundar, para crescer no conhecimento e crescer também na graça. Mas faz-se necessário buscar o conhecimento. Então o autor, ele queria se aprofundar, mas ele foi impedido por causa da indolência, da lentidão dos seus autores. Então o que ele faz? Ele para o argumento e vai fazer algumas exortações. Ele vai fazer 2 exortações no capítulo 6. E é por isso que eu quis voltar a tudo isso, para que você entenda o que ele vai fazer no capítulo 6. Ele vai fazer 2 exortações. A primeira exortação que ele vai fazer é do versículo 1 até o versículo 3. Porque ele vai dizer assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Isso faremos se Deus permitir. Ele olha para esse povo e suplica, ele faz um clamor dizendo: olha, busquem a perfeição, busquem a maturidade, busquem conhecimento. Vocês ainda estão cuidando de coisas rasas, vocês ainda estão ali tratando de Moisés, de Abraão,
de Isaac, de Jacó, dos profetas maiores, dos profetas menores, vá um pouco mais à frente, além, mergulhem um pouco mais a fundo, conheçam mais sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, entendam mais, deixa essas coisas básicas, porque fé, arrependimento, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, tudo isso são coisas muito básicas na teologia, muito básicas, que todo cristão com 2, 3 anos de conversão já deveria compreender. Então ele está dizendo, isso aí é muito básico, isso aí é coisa basilar, vamos deixar isso de lado e vamos avançar um pouquinho, vamos mergulhar nesse oceano que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um oceano, é como um baú do tesouro, todo dia que você abre você encontra uma preciosidade, todo dia que você abre você encontra um alimento novo, alguma coisa sólida, algo que sustenta a tua alma, que te traz regozijo. Ele está dizendo, mergulha mais, investiga mais, pesquisa mais, leia mais livros, aprenda um pouco mais sobre aquele que te salvou, conheça um pouco mais sobre a obra que ele realizou na cruz, vá em frente, deixa de ser acomodado, deixa de ser lento, deixa de ser indolente, deixa de ser lerdo, preguiçoso, avança. Essa é a primeira exortação que ele faz, busca mais conhecimento, e é o que a gente sempre faz aqui, irmãos. Eu sempre digo isso, eu costumo dizer que quanto mais conhecimento você tem, mais dificuldade um herege tem para te convencer numa mentira. Hoje eu e minha esposa recebemos um vídeo de um pastor pilantra, o nome dele é pilantra, não vou falar o nome dele, mas é pilantra, entregando um monte de revelação subjetiva, uma revelação que pega em todo mundo, em qualquer pessoa se encaixa aquela revelação. Ele analisa o perfil da pessoa, como ela está na igreja, e aí ele chama essa pessoa na frente e diz, olha, Deus está me dizendo isso, e a pessoa começa a chorar, porque são revelações subjetivas. Quer ver? Quem aqui está com dificuldade com dívida? Levanta a mão aí. Quem aqui tem problema familiar? Todo mundo alguém vai pegar o negócio. E aí o pastor maquina o negócio, você vê uma mulher na igreja, num domingo de manhã, sozinha, com uma aliança no dedo, grávida, sem ninguém do lado dela, o que ele vai pensar? Essa mulher está com um problema no casamento, só pode. Ou deve estar com algum problema no relacionamento, ou com o noivo, com o namorado, e aí ele começa com as revelações subjetivas. E a mulher está enganando, trouxa. Está enganando, e a pessoa cai. Só que quando você conhece a palavra, e você vê coisas como essa, imediatamente você identifica que é falcatrua, que é mentira. Você já não engole qualquer coisa, você não aceita qualquer doutrina. Você não se submete a doutrinas criadas por homens. Você só vai se submeter àquilo que a palavra de Deus, ela diz. Nada além disso. E é por isso que você precisa se aprofundar, conhecer a palavra de Deus, mergulhar. Tem congresso para ir? Vai em congresso. Tem culto de ensino? Vai para o culto de ensino. Tem escola bíblica? Vai para a escola bíblica. Para você aprender um pouco mais da palavra. Eu entendo também que há um problema sério na maioria das igrejas, porque a maioria das igrejas não ensina. E aí há dificuldade realmente das pessoas que congregam naquela igreja de aprenderem. Mas isso também não exclui você da responsabilidade de buscar conhecimento. Ainda mais hoje, nós temos conhecimento em tudo quanto é jeito. Livro em PDF, livro físico que você pode comprar e ler, informação no YouTube, informação no Google, você encontra informação de tudo quanto é lugar. E você tem que aprender a filtrar as informações e crescer. Nós precisamos crescer. 10 anos de crente, 15 anos de crente, ainda não sabe fazer uma exposição sobre a graça de Deus. É complicado uma situação dessa. Então a primeira exortação que ele faz no capítulo 6, do versículo 1 ao 3 é isso, busquem a maturidade. E do versículo 4 do capítulo 6 até o versículo 8, ele vai fazer uma outra exortação tão importante quanto a primeira. Ele vai falar do perigo da apostasia. Preste atenção, irmãos, escutem isso aqui, eu já falei isso aqui no dia que eu fiz a introdução dessa carta. O autor aos Hebreus só está escrevendo essa carta porque ele está encontrando um problema. Ele viu um problema na igreja,
E ele escreveu a carta para tentar resolver um problema na igreja. E qual era o problema? O problema da evasão. O que estava acontecendo? Muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo e, por causa da pressão da sociedade, da perseguição, por conveniência, eles estavam abandonando o cristianismo e retornando ao judaísmo. Por que eu usei a palavra conveniência? Porque preste atenção, imagina como era um culto judaico no templo. Como era um culto no templo? Era uma coisa assim muito suntuosa, uma coisa muito bela. Os sacerdotes, todos eles de branco, com mitra na cabeça, o sumo sacerdote com éfode no seu peito, o urim, o tumim, aquela mitra com uma placa de ouro escrito santidade ao Senhor, toda aquela ritualística, queima de incenso, sacrifício do cordeiro, sangue sendo espargido, a carne do animal sendo colocada no altar de bronze para ser queimada, e aquilo durante o dia inteiro e por dias, aquela fumaça subindo, de manhã, de tarde, de noite, aquela fumaça subindo, aqueles cânticos, aquela coisa que aparentemente era extremamente espiritual e bela. De repente, um camarada que está acostumado com toda essa ritualística e todo esse culto naquele templo maravilhoso, que tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, de repente ele abandona tudo aquilo e começa a frequentar um culto como esse. Aí ele vai para um culto cristão, e no culto cristão não tem nada disso. Num culto cristão é oração, louvor e pregação da palavra. Não tem barulho, não tem gritaria, não tem escarcéu, não tem teatro. É uma coisa bíblica, simples, mas que não deixa de ser espiritual e que não deixa de ser profunda também. Um camarada que está acostumado com toda aquela pompa, de repente ele abandona tudo aquilo e vem para cá, para um culto como esse, que para muitas pessoas é um culto chato, porque elas estão acostumadas com reteté, elas estão acostumadas com movimento, com gritaria. Elas estão acostumadas com gente correndo na igreja, plantando bananeira, dando cambalhota. Elas estão acostumadas com teatro, com cantata, com coreografia. Elas estão acostumadas com campanha, com culto, um atrás do outro, um ativismo religioso gigantesco na igreja. Elas estão acostumadas com isso. De repente elas vêm aqui na igreja e o que ela encontra? Um culto como esse, que para muitos é um culto monótono. Oração, louvor e palavra. Nossa, que igreja sem graça. Que igreja fria. Esse povo tem cara de ser sorveteriano. São gelados, não tem o fervor e o fogo do Espírito. Como não? Isso é prova de que o conhecimento deles ainda é um conhecimento muito raso. Não se aprofundaram ainda no conhecimento da palavra de Deus. Não se aprofundaram ainda na obra que Cristo realizou na cruz. Não se aprofundaram ainda em relação àquilo que nós recebemos através da obra de Cristo. São pessoas rasas. Acreditam que o que traz espiritualidade, o que mostra fervor e fogo do Espírito é gritaria, é movimento, é falação, é teatro, é dança, é aquilo tudo. E pouco valor dão ao conhecimento da palavra e ao estudo da palavra. É o grupo fulano de tal que vai cantar, vai ter oportunidade. Daqui a pouco é outro grupo que vai ter oportunidade. É 3 horas só de louvor e 15 minutos de encheção de linguiça. Porque pregação da palavra não tem. É muito glória a Deus, aleluia. Muito terra, muito manto, decanto. E nada de ensino da palavra de Deus. Nada. E aí a pessoa vem para um culto como esse, ela se sente muito incomodada, inquieta e não fica. Não fica, porque está acostumada com aquela coisa lá. E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Hebreus que se converteram, judeus que se converteram ao cristianismo, eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas olharam para o cristianismo e disseram, é muito simplório, não tem muito charme, não tem muita beleza, é uma coisa muito simples. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. E é por isso que ele está escrevendo essa carta. Porque muitas pessoas estavam se evadindo. E ele vai dizer para algumas, olha, escutem isso aqui. Existem muitos que estavam aqui no nosso meio,
que experimentaram do dom celestial, experimentaram a boa palavra de Deus, foram participantes do Espírito Santo, tiveram inúmeras experiências no nosso meio, mas tudo aquilo que eles fizeram não veio acompanhado de fé. Tudo aquilo que eles experimentaram aqui, vivenciaram aqui, não veio acompanhado de fé, por isso que não permaneceram, eles decidiram retroceder, e estão expondo Cristo ao vitupério, porque estão negando o sacrifício de Cristo e retornando ao sacrifício dos animais, como se o sacrifício dos animais fosse trazer remissão para os pecados. Não, eles estão expondo Cristo ao vitupério, à vergonha, porque estão voltando. E aí o autor vai exortar aquele povo a permanecer firme, a não fazer como muitos fizeram. Por isso que ele escreve aqui no versículo 4: depois que aqueles que uma vez foram iluminados, olha as expressões que o autor vai utilizar, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e o expondo à ignomínia, à vergonha. Ele está dizendo, ele está usando expressões aqui que são fortes demais. Ele está usando a expressão como iluminados. Iluminados são aqueles que ouviram a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, é como se a luz estivesse resplandecendo em um ambiente. E a luz, ela vai iluminar para todos, mas nem todos vão suportar a luz. Muitos saem da luz e se escondem nas trevas, porque a luz revela as suas verdadeiras obras. Foram iluminados, ouviram a palavra, entenderam a palavra, provaram o dom celestial. E quando ele usa o termo provaram aqui, é provar mesmo, de botar a mão e comer. Só que provaram e não gostaram. Quem gosta de comida japonesa aqui? Quem não gosta? Não gosta? Já provou? Quem diz que não gosta, mas nunca provou? Para você decidir se você gosta ou não, obrigatoriamente você precisa provar. Esse povo provou, teve experiência, mas não gostou. Por isso decidiram retroceder. Foram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a boa palavra do mundo vindouro. E aí eu vejo pastores, teólogos, pegando essas palavras isoladamente e buscando a etimologia da palavra, o significado da palavra, para tentar explicar o que o texto não diz. Para tentar dizer que há a possibilidade daquele que foi salvo cair da salvação e perder a salvação. Só que é uma ignorância gigantesca fazer isso. Porque eu não posso desvincular o significado da palavra do contexto. É como eu dizer aqui para você assim, eu cortei uma manga. O que você entende? Você não vai entender. Você pode, cortou uma manga, então ou ele cortou a fruta ou ele cortou a manga da camisa. Então você não consegue encontrar um significado sem que você leia o que está à frente daquilo que está escrito, ou atrás, ou no início daquilo que está escrito. Agora, se eu disser para você assim, eu cortei uma manga e depois costurei, cortei a manga e depois costurei, você vai entender imediatamente que eu estou falando da manga da camisa. Então, para eu entender um significado correto daquela palavra, ainda que pese a compreensão da etimologia dessa palavra, da raiz dessa palavra, da origem dessa palavra, é necessário que eu entenda todo o contexto em que essa palavra está inserido. Senão, não vou entender o significado dela. Ok? E é esse o erro que muitos cometem. Porque, olha só, Judas não foi iluminado? Sim ou não? Judas experimentou do Espírito Santo? Sim ou não? Experimentou da boa palavra de Deus? Sim ou não? Dos poderes do mundo vindouro? Sim ou não? Judas expulsou demônio, irmãos. Judas pregou o evangelho. Mas aí eu te pergunto, ele era eleito, ele era salvo? Não. Pastor Washington indicou um livro na última pregação dele aqui, um livro do J.C. Riley, Santidade. E esse livro é interessante demais, porque quando eu li o trecho que fala da mulher de Ló, nesse livro foi quando eu compreendi com clareza esse texto. Porque a mulher de Ló é um exemplo claro disso. Ela teve muitas experiências também com Ló e com o poder de Deus. Mas mesmo assim,
ela pereceu no caminho. O povo de Israel que caminhou no deserto, eles viram o mar vermelho se abrir, viram Deus guardá-los com a coluna de fogo durante a noite, com a coluna de fumaça durante o dia, eles viram o maná cair do céu, eles viram as codornas caírem do céu, mas mesmo assim ficaram pelo meio do caminho, não entraram no descanso, porque as suas experiências, elas não foram acompanhadas de fé. Então não adianta nada ter muitas experiências, falar em línguas estranhas, como alguns dizem, não adianta nada pregar a palavra, não adianta nada estar na igreja há 50 anos, se tudo aquilo que você fez na igreja não vier acompanhado de fé. Você não é de Deus. Porque no final, a gente sabe quem é quem. Porque aquele que é de Deus, ele persevera até o final. Mas aquele que não é de Deus, ainda que tenha tido inúmeras experiências como essas daqui, descritas no versículo 4 ao versículo 6, ainda que tenha tido todas essas experiências aqui, mas se essas experiências não forem acompanhadas de fé e de perseverança, não adianta. É aquilo que João diz na sua epístola: estava no nosso meio e saiu, porque nunca foi dos nossos. Quando você lê o capítulo 10, versículo 39 da mesma carta aos Hebreus, ele vai assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele vai fazer uma separação. Ele vai olhar para um grupo e vai dizer: olha, tomem cuidado, porque a indolência, a negligência, a lerdeza, a falta de cuidado, a falta de dedicação e de atenção, faz com que você corra o risco de se afastar e retroceder, e retornar para aquelas práticas judaicas lá, quando na verdade você deve avançar para o conhecimento de Cristo. E aí, nos versículos seguintes, versículo 7 e no versículo 8, ele vai explicar os versículos 4, 5 e 6. Então não tem como você se equivocar na interpretação do texto, porque no versículo 7 ele diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles a quem também é cultivada, e recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Irmãos, olha para mim aqui. Imagina uma igreja, a igreja é composta de judeus que se converteram ao cristianismo. E aí os apóstolos começam a enviar cartas e pregar para esse povo. Toda aquela congregação é comparada a um terreno. E a palavra de Deus, ela é comparada com uma chuva. Ela vai sendo pregada, ela vai sendo lançada sobre a terra. Como eu estou fazendo aqui. A palavra de Deus está sendo semeada, caindo sobre a igreja como uma chuva. Mas aí eu te pergunto, em todas as pessoas que estão aqui, ela vai produzir o mesmo resultado? Não vai. É por isso que ele está dizendo, é normal que isso aconteça. É normal que algumas pessoas retrocedam. Porque uma parte é um terreno bom, que vai receber a palavra e vai produzir coisas boas. Mas uma outra parte vai ouvir a palavra, vai receber a chuva e não vai produzir nada, vai produzir só espinho e abrolho. E são essas que retrocedem. É como se ele estivesse dizendo: olha, isso acontece, tá? Isso acontece, muitas pessoas se afastam. É comum acontecer. Assim como a chuva que é lançada no terreno, uma parte do terreno vai produzir coisa boa e outra parte vai produzir coisa ruim. Mas eu exorto a vocês a tomarem cuidado, a ficarem atentos, vigiarem. Então a exortação que ele faz é buscar maturidade espiritual. A exortação é tomar cuidado com a apostasia. Tomar cuidado com a apostasia, com a indolência, com a lerdeza, porque isso é perigoso demais. E aí ele avança na sua argumentação, no versículo 9, e vai dizer assim, olha a conjunção adversativa que ele vai usar aqui no versículo 9. Ele diz assim: quanto a vós outros, todavia. Irmãos, olha como isso aqui é esclarecedor. É como se ele estivesse dizendo assim para eles: olha, existe uma parte que foi, uma parte que recebeu todas essas experiências com Deus, recebeu todas essas bênçãos, mas foram embora, retrocederam, expondo Cristo ao vitupério. Mas vocês não. Vocês fazem parte de uma parcela da igreja que estão firmes, que não retrocederam, que estão aqui de pé. Aí ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação.
Ainda que falamos acerca dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Ele vai olhar para essa parcela da igreja que não se afastou e vai dizer assim, vocês não, tá? Pelo amor de Deus, vocês não, vocês fiquem firmes, porque o trabalho de vocês não é vão. Vocês serão recompensados pela dedicação, pelo amor, pela esperança, pela fé. Vocês serão recompensados. E ao invés de olharem para essa parcela que retrocedeu, não olhem para eles não. Olhem e sejam imitadores daqueles que perseveraram. Sejam imitadores daqueles que avançaram, daqueles que confiaram em Deus, nas promessas de Deus e que sabiam que receberiam uma recompensa. Olhem para eles. E aí nos versículos seguintes ele vai dar o exemplo do maior de todos. Ele vai dar o exemplo de Abraão. É como se ele estivesse dizendo assim, imitem Abraão. Não olhem para essa galera que foi embora, esses que retrocederam, que cederam às pressões da sociedade, esses que se renderam ao engano e retrocederam para a mentira e abandonaram o Senhor Jesus. Não olhem para eles, olhem para aqueles que continuaram firmes depois de terem recebido a promessa. E ele dá o exemplo de Abraão, porque Abraão, para as 3 religiões monoteístas no mundo, ele é considerado o pai na fé, para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo. Se perguntar para um judeu, quem é o pai da fé? Ele vai dizer que é Abraão. Se perguntar para um árabe, ele vai dizer que é Abraão. Se perguntar para um cristão, ele vai dizer que é Abraão também. Então ele vai dar o maior exemplo que a Bíblia já tem nos dado, que é Abraão. Ele vai dizer, sejam imitadores dele. Olhe para Abraão, como foi a vida de Abraão? E aí no versículo 13, que é o tema da nossa exposição, ele vai dizer, pois quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Quantos exemplos você tem de homens que são fiéis a Deus? São neles que você precisa se espelhar. Agora, quantos vocês conhecem que por causa das paixões do mundo, como Demas, por exemplo, que abandonou Paulo e se entregou às paixões do mundo? Quantos que você conhece que por causa das pressões do mundo, das pressões da sociedade, dos desejos da sua carne, abandonaram e retrocederam? Inúmeros. O que o autor está dizendo é, não olhe para essas pessoas, não olhem para eles, porque eles não perseveraram. E se eles saíram, é porque eles nunca foram dos nossos. Olhem para pessoas, se espelhem em pessoas que são exemplos de fé. Por isso que ele dá o exemplo de Abraão. No capítulo 11, ele vai colocar Abraão na galeria dos heróis da fé. Ele vai dizer, olha para Abraão, lembre-se da vida de Abraão. Irmãos, você lembra de como foi a vida de Abraão? Aqui a gente começa a exposição do texto que nós lemos. Você lembra da vida de Abraão? Se eu olhar para você e perguntar assim, que capítulo do livro do Gênesis começou a história de Abraão? Será que você vai saber me responder? E se eu disser para você que foi no capítulo 12 que Deus começa a história de Abraão, você sabe qual foi as primeiras palavras que Deus disse a Abraão no capítulo 12? No capítulo 12, Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ia. Ele somente ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu. Saiu sem saber para onde ia. E Deus disse, certamente eu vou te abençoar e vou multiplicar a sua descendência. Abraão recebeu no capítulo 12 uma promessa. Promessa de ter a sua descendência espalhada sobre a terra e engrandecido o seu nome. Abraão abandona tudo e vai.
começa a sua peregrinação. No capítulo 12, Deus faz a promessa. No capítulo 15, Deus faz um pacto para afirmar essa promessa. E é interessante demais o que nós vamos ler agora no capítulo 15. Vamos lá, por favor. Gênesis capítulo 15. Eu quero ler com você a partir do verso 1. No capítulo 12, Deus chama Abraão, faz uma promessa. E agora no capítulo 15, Deus vai reforçar essa promessa e assinar um termo pactual com Abraão. É como se ele pegasse um contrato. Em Gálatas, o apóstolo Paulo explica com muita clareza isso aqui. Ele vai pegar um contrato e vai dizer assim: Abraão, eu vou fazer um contrato com você, uma aliança, um pacto. E esse contrato precisa ser assinado. Ele chama Abraão e diz assim, capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eleazar. Disse mais Abrão: a mim não me concede descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus retorna a Abraão agora no capítulo 15 e diz: Abraão, a promessa que eu fiz está de pé, tá? Você será grande nessa terra, e a sua descendência eu vou multiplicar. Abraão olha para Deus e diz: Senhor, como o Senhor vai multiplicar a minha descendência? Se a Bíblia já existisse nessa divisão, ele falaria para Deus assim, lá no capítulo 12, o Senhor me prometeu, mas a gente já está no 15, até agora nada aconteceu. O Senhor não fez nada até agora, o que vai acontecer? Pelo que eu estou vendo, quem vai herdar a minha herança e vai dar continuidade ao meu nome, a minha descendência, será o meu servo Damasceno, que trabalha aqui na minha casa. Porque era costume, se o Senhor não tivesse filhos, o seu servo daria continuidade à sua descendência e herdaria os seus bens. E aí Deus fala para ele: não, a sua descendência, ela não será através do seu servo Eleazar. Não. A sua descendência vai sair do seu ventre. E creia no que eu estou dizendo, Abraão. Eu estou reforçando a promessa. E diz o texto que Abraão creu naquilo que Deus falou para ele. E isso lhe foi imputado, creditado na sua conta como justiça. Só que Deus não só falou. Deus agora chamou Abraão para fazer um pacto. Aí no versículo 7 ele diz assim: Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Imagina a cena, irmãos. Abraão pega todos esses animais que Deus havia dito para ele pegar. Ele corta todos esses animais no meio, em 2 partes. E ele coloca uma metade de um lado, outra metade do outro, e abre um corredor no meio. Todos os animais enfileirados assim nas laterais, um de frente para o outro, com um corredor no meio. Por que Deus mandou ele fazer exatamente assim? Porque era assim que eram firmados os pactos na antiguidade. Eles cortavam os animais, colocavam nas laterais, ambos davam as mãos e passavam no meio daqueles animais, dizendo: olha, eu estou de acordo com o que foi proposto. E assim eles firmavam aquele acordo e depois tacavam fogo naqueles animais.
E Deus mandou Abraão fazer exatamente assim para firmar um acordo com Abraão, para dizer para ele: olha, isso aqui que eu estou fazendo com você é para garantir a você que aquilo que eu prometi vai se cumprir, para você crer no que eu estou falando. E aí Abraão fez aquilo que Deus mandou e ficou durante o dia inteiro abanando, porque as aves de rapina vinham, desciam, tentavam comer, e ele enxotava. Só que o dia foi passando, o que acontece com Abraão? Abraão dorme. Olha o que diz o texto, versículo 12: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor o que com Abraão? Uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Deus faz 2 promessas para Abraão: eu vou multiplicar a sua descendência. Reafirma essa promessa no capítulo 15, e faz um pacto com Abraão, dizendo: além disso tudo, eu ainda vou te dar essa terra. Só que tem um detalhe: no acordo entre homens, os 2 passavam junto no meio dos animais. Só que nesse acordo, nesse pacto, Abraão não passou. Deus passou sozinho, porque ele sabia que Abraão não poderia cumprir a sua parte no pacto, porque Abraão é homem, é falho. E Deus disse: não tem problema, eu passo sozinho, porque eu garanto a tua parte, Abraão. Isso é graça. A graça não está só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Isso é a prova da graça de Deus. Deus disse: você não tem condições nenhuma de firmar pacto comigo ou aliança. Eu juro pelo meu próprio nome e faço um pacto comigo mesmo, de que tudo que eu prometi, eu vou cumprir na sua vida, Abraão. Independente do que você faça. Deus sabia que Abraão era falho e que na sua trajetória Abraão ia cometer alguns deslizes, e cometeu. No capítulo 12 ele faz a promessa, no capítulo 15 ele reafirma a promessa, assina ali o pacto, porque ele passa sozinho no meio daqueles animais, e no capítulo 22 Deus volta a falar com Abraão, quando ele pede o seu filho Isaque. Vamos lá, Gênesis capítulo 22. Mas agora no capítulo 22 tem um detalhe extremamente importante. Então esperou 25 anos, com muita paciência, a chegada do seu descendente Isaque. E assim que ele chega, alguns anos depois, Deus diz para ele: toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama, e oferece-o em holocausto no monte em que eu te direi. Abraão pega a criança, pega o jumentinho, pega o fardo, o feixe de palha, sobe a montanha, põe o menino lá no altar que ele fez de pedra, pega o cutelo para dar uma cutelada na coluna do menino para partir ele ao meio, depois tacar fogo, que era assim o holocausto que era feito. Quando ele levanta a mão, Deus brada do céu e diz: não faça isso, Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. E aí Deus diz o seguinte, no versículo 15 do capítulo 22. Então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. No capítulo 12 Deus faz a promessa, no capítulo 15 Deus reforça a promessa e assina o pacto sozinho. E no capítulo 22 Deus volta e jura a Abraão.
Então Deus faz a promessa e jura. Aí eu te pergunto, há alguma possibilidade de tudo isso que Deus prometeu para Abraão não se cumprir? Não há nenhuma possibilidade disso aqui não se cumprir, porque Deus é fiel nos seus propósitos. Deus não retrocede, não há sombra de variação. Deus é imutável, Ele não muda, Ele não retrocede naquilo que Ele falou e naquilo que Ele prometeu. Por isso que o autor aos Hebreus está dizendo, olha para Abraão, tem ele como exemplo de perseverança, porque ele recebeu a promessa, recebeu a aliança, recebeu o juramento e permaneceu firme, não retrocedeu. Olhe para ele como espelho. Volte lá comigo na carta aos Hebreus. Ainda que o autor aos Hebreus use como exemplo a perseverança e a fé de Abraão, aqui do versículo 13 ao 20, o personagem central aqui não é Abraão. Ele fala para olharmos para Abraão como exemplo, mas o personagem central aqui é Deus, porque ele diz, versículo 13 do capítulo 6, pois quando Deus fez a promessa, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Não há possibilidade das promessas de Deus não se cumprirem. É isso que ele está expondo para os cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo. Ele está dizendo, olha, o trabalho de vocês não é vão. Vocês serão recompensados por esse trabalho. Sabe por quê? Porque quem prometeu a recompensa não erra, não falha, não retrocede. Ele é fiel, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então confie na promessa e naquele que prometeu. Abraão é só um detalhe aqui na exposição, é só um exemplo, só alguém que a gente precisa olhar e ter como exemplo de perseverança, mas o personagem principal aqui é aquele que fez a promessa. Irmãos, isso aqui é forte demais. Não retrocedam como eles retrocederam, permaneçam firmes, porque na firmeza de vocês, as promessas de Deus se cumprem, e elas vão se cumprir, porque o trabalho de vocês não é vão. E quando ele fala de trabalho aqui, da igreja, ele não está falando do trabalho na igreja de limpar a igreja, limpar banheiro, não, ele está falando de toda a nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã, que é dura, que é trabalhosa, que é árdua, que é difícil. Ele está dizendo, você está sofrendo, está trabalhando, está se esforçando, mas entenda, no final de tudo, no final da caminhada, você será recompensado. Nesse curto espaço de tempo, você sofre, mas haverá um período em que não haverá tempo. E nesse tempo em que não haverá tempo, você vai viver os melhores momentos da sua vida. Você vai viver por toda a eternidade com o seu Senhor e com o seu Salvador. Se apegue a essa promessa. Essa é a recompensa que Deus tem para você. E essa recompensa ela vai se cumprir, porque Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Ele não retrocede naquilo que Ele promete. E é por isso que Ele jura por Ele mesmo. Não há ninguém superior a Ele. Ele vai jurar por Ele mesmo. E se Ele não cumprir aquilo que promete, Ele deixa de ser Deus. Ele fez uma promessa a Abraão, de dar um filho para Abraão. Ele deu um filho, mas a promessa a longo prazo, que era da descendência de Abraão, Abraão não viu. Mas a promessa de ver o seu filho nascer e a sua descendência sendo gerada, essa promessa ele viu, e ele com paciência esperou, creu, e assim Deus cumpriu. E o versículo 14 ainda continua dizendo, certamente abençoarei e te multiplicarei, versículo 15, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Ele está dizendo assim, quando alguém está em contenda, numa discussão, não é hábito essas pessoas jurarem para que aquilo seja cessado, para que o problema... Não, eu juro que eu vou pagar, eu juro que o problema vai resolver. Não é normal o homem fazer isso? Só que o homem falha nos seus juramentos. Mas Deus não falha nos seus juramentos. Deus promete, Ele cumpre. E aí eu pergunto para você, se você tem certeza nas promessas de Deus, se você crê
que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, a pergunta que me vem à cabeça é essa: por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele o meu refúgio e Deus meu. Se eu sei que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, por que eu me desespero? Porque eu fico abatido, desesperado? É só eu olhar para Ele e falar assim: Deus, eu estou sofrendo, está difícil, a luta está grande, mas eu confio em Ti. E eu tenho certeza que breve aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na minha vida. Esse é o apelo que o autor faz ao seu povo. Confie nas promessas de Deus, vocês serão recompensados. O trabalho de vocês não é em vão. Confia nele, porque Ele cumpre o que promete. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Irmãos, Deus prometeu a Abraão e fez uma aliança. Só que agora Ele reafirma essa aliança com os herdeiros de Abraão. E aí eu te pergunto, quem são os herdeiros de Abraão? Quando Deus chama Abraão dizendo assim: sai da tua tenda, olha para o céu e olha para a areia. O que Deus está dizendo? Haverá duas descendências para você, uma descendência celestial e uma descendência terrena. A descendência celestial, carnal ou terrena, é aquela na carne. É o povo israelita, os descendentes de Abraão, as 12 tribos de Israel. Mas a descendência celestial são todos aqueles que creem no Deus de Abraão. Se eu creio no Deus de Abraão e naquele que havia de vir, o Messias, o Salvador, eu sou descendente de Abraão. E Deus reafirmou essa promessa para nós que somos herdeiros. E nós temos que nos apegar a essa promessa, porque somos herdeiros. E Deus é imutável, Ele não muda, não há sombra de variação. Versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais Deus é impossível que minta. Que duas coisas imutáveis são essas? A promessa de Deus é imutável, e o juramento de Deus também é imutável. Essas são as duas coisas, que foi as duas coisas que Ele fez com Abraão, e com a descendência de Abraão, tanto física como espiritual, que somos nós. Versículo 19, ou versículo 18: para que mediante duas coisas que são imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha para mim aqui. Isso aqui é extraordinário, irmãos, porque ele está dizendo assim: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem é o nosso refúgio? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Nós que já corremos para Deus, nós que já corremos para Jesus, o seu Filho, nós que já corremos para a sua misericórdia, para a sua graça, para essa tão grande salvação, nós que já corremos para Ele, nós temos esse alento no nosso interior, de que tudo aquilo que Deus prometeu, já vai se cumprir na nossa vida. Na verdade, já está se cumprindo na nossa vida, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já desfrutamos daquilo que é celestial. Se eu estou em Cristo, eu já desfruto da promessa, eu já desfruto de todos os benefícios do reino de Deus, e isso é motivo de nos alegrarmos todos os dias. Eu sempre digo, o povo cristão deveria ser o povo mais feliz da terra, independente das circunstâncias, porque nós já temos a promessa, e sabemos que aquele que prometeu não retrocede, é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Isso deveria trazer segurança. Imagina você olhar para o seu filho e falar assim para o seu filho: olha, meu filho, papai vai te dar um PlayStation 5. Sabe o que vai acontecer? O seu filho vai fazer assim: caraca, pai, você vai me dar um PlayStation 5?
caraca, que maravilha, eu vou ganhar um PlayStation 5. Sabe o que ele vai fazer? Ele já vai sair contente. E vai querer contar para todo mundo. E por que ele vai sair contente e vai contar para todo mundo? Porque ele julga que você, como pai, não vai deixar de cumprir o que você prometeu para ele. E é assim que nós temos que ser com Deus. Olhar para o texto e dizer assim: o nosso trabalho não é vão. Nós seremos recompensados. Deus disse que vai nos recompensar. E esse Deus que nos prometeu essa recompensa, Ele não muda, Ele é fiel aos seus juramentos, porque Ele jurou pelo seu próprio nome. Então, tendo a consciência disso, eu já saio contente, alegre, contando isso para todo mundo, porque eu confio naquele que prometeu. O filho, quando recebe uma promessa do pai, ele já sai contente, porque ele confia naquele que prometeu. Ele acredita que o pai é honesto nos seus juramentos, e ele já conta para todo mundo como se ele já tivesse recebido a sua bênção. E esse é o comportamento de todo cristão, é o comportamento que todo cristão tem que ter: segurança, confiança naquilo que Deus prometeu. E aí no versículo 9, versículo 19, ele diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Olha para mim aqui, por favor, que eu já vou terminar. Se eu fosse você, eu passava uma caneta embaixo dessa frase, âncora da alma. Porque essa frase resume basicamente tudo isso que nós lemos até agora. Porque a analogia que ele faz aqui é perfeita. Ele compara a nossa alma como um barco. E ele diz que a nossa alma tem uma âncora. E você sabe qual é o sentido da âncora em um barco? Um barco só tem uma âncora para que o barco possa ser atracado, encontrar segurança, fixação, estabilidade, ou num porto, ou em alto mar, diante das adversidades, diante das tempestades. Ele está dizendo que a nossa alma, ela tem uma âncora, e essa âncora ela precisa ser lançada em um lugar onde nós encontraremos segurança, firmeza, confiança, em um lugar onde nós podemos descansar seguros de que, independente de todas as dificuldades e tribulações que vierem, nós não iremos perecer, estaremos fincados, firmados e seguros. Aí eu faço uma pergunta para você: onde é que você tem lançado a âncora da sua alma? Porque muitos lançam a âncora da alma no dinheiro. Muitos lançam a âncora da alma na política, em um sistema ideológico, em um partido, em um homem, acreditando que encontrarão segurança, firmeza, estabilidade, em um presidente. Lançam a âncora da sua alma nos bens materiais, lançam a âncora da alma na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos bens que conquistou, no seu trabalho, acreditando que tudo isso vai trazer segurança para ela. Não, isso tudo perece. O que ele está dizendo é que temos que pegar a âncora da nossa alma e lançarmos em uma pessoa, porque nessa pessoa se resume todas as promessas de Deus. Em Cristo nós encontramos todas as promessas que Deus fez para Abraão. Em Cristo se cumpre essas promessas. E quando eu lanço a âncora da minha alma em Cristo, eu estou seguro, eu encontro firmeza e estabilidade, independente das dificuldades e das tempestades, porque eu estou seguro nas promessas de Deus. E eu pergunto outra vez: aonde você tem ancorado ou colocado a âncora da sua alma? Em quem você tem firmado a sua esperança? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua fé, a sua confiança? Se você não depositar a sua fé e lançar a sua âncora em Cristo, sinto lhe informar, a sua alma está à deriva e preste está da destruição e da perdição. E a minha oração hoje é que você pegue a âncora da sua alma e lance-a em Cristo.
porque é nele que você encontra todas essas promessas. É em Cristo que você encontra segurança, é em Cristo que você encontra salvação, é em Cristo que você encontra a Nova Jerusalém, é em Cristo que você vai ouvir o Senhor te chamar pelo nome naquele grande dia, ainda que você esteja no pó da terra. É só em Cristo, somente nele, que você vai encontrar essa segurança toda. Se coloca de pé, por favor. E com você de pé, eu vou terminar a leitura do texto e a exposição. No versículo 19 ele diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção nesse final, porque esse final ele já vai utilizar como introdução para o assunto do capítulo 7, que será tratado na semana que vem, ou a partir da semana que vem. Ele vai dizer que há uma pessoa que é o sumo sacerdote do povo de Deus. E que esse homem, esse sumo sacerdote, ele ultrapassou o véu, ele passou do véu, adentrou no lugar santíssimo para interceder pelo seu povo. Como precursor, ele abriu acesso para que o povo de Deus pudesse também entrar no Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Para você entender com mais clareza isso aqui. Havia o templo em Jerusalém, onde o povo hebreu fazia o culto e fazia também os sacrifícios a Deus. E havia o templo, e nesse templo haviam 3 compartimentos: o átrio, que era o pátio; o segundo compartimento, que era o lugar santo, onde tinha a mesa dos pães, o menorá, e tinha também o altar de incenso. Logo à frente do altar de incenso tinha uma cortina que escondia a arca da aliança, que estava no terceiro compartimento, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Dizem os historiadores que esse lugar santo, esse lugar santíssimo, a arca ficava no meio, 7 passos à direita, 7 passos à esquerda, 7 passos à frente, 7 passos para cá. E o sumo sacerdote só poderia entrar nesse lugar uma vez por ano, ou quando Deus quisesse falar com o seu povo, ele chamava o sacerdote naquela tenda, e aí ele podia entrar. Só que ele não podia entrar de qualquer jeito. Antes de entrar no lugar santo, no altar do incenso, ele começava a queimar incenso, ele ficava abanando, e aquele lugar se enchia de fumaça. E aí ele tinha que colocar a mão assim aberta no seu nariz, e ele só podia ultrapassar o véu no momento em que ele não enxergasse a ponta do seu dedo, porque diante da presença de Deus ele tinha que sumir. O homem tem que desaparecer na presença de Deus. Por isso que você ouve aquela música: no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. É por causa desse ritual que essa música foi composta. E aí, quando o sacerdote entrava, ele abria o véu, dava 7 passos até a arca e ouvia Deus falar com ele na tampa do propiciatório. Na hora que Deus terminava de falar, ele não podia sair do véu do lugar santo, do Santíssimo, de costas. Ele não podia virar as costas para Deus. Ele tinha que retornar de costas, dando os 7 passos. Quando ele encostava no véu e sentia a cortina, ele abria a cortina, fechava e saía. E Deus falava com ele ali. Só que tinha um porém. Esse sacerdote que entrava da ordem de Levi, da tribo de Levi, ele, quando morria, era substituído, vinha um outro sumo sacerdote. Só que o que o autor está dizendo é que nós não temos que depositar a nossa confiança em alguém que entra por esse véu e que assim que morre é substituído. Não, ele está dizendo, vocês estão depositando a sua âncora, a âncora da sua alma, em alguém que entrou nesse lugar santo, rasgou o véu, porque quando Cristo morre na cruz, há o terremoto e o véu se rasga de alto a baixo, e esse sumo sacerdote, que não é segundo a ordem levítica, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, ele rasga esse véu, ele abre o acesso a Deus no Santo dos Santos, e agora, esse nosso intermediário, ele não morre, ele é eterno.
E junto com Ele, todos nós temos acesso a Deus. Por isso que a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Por isso que ele diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Para sempre. Não segundo a ordem levítica, porque ele não era descendente de Arão e nem da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Mas segundo o autor aos Hebreus, ele tem direito a ser chamado sumo sacerdote, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é nesse sacerdote que nós depositamos a âncora da nossa alma. Porque é nesse sacerdote eterno que entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, abriu acesso para nós da presença de Deus, e agora nós podemos estar diante do altar, do trono de Deus, adorando a Deus e suplicando a Deus por perdão. Olha que maravilha, irmãos. Os homens depositam a sua âncora, a âncora da sua alma, em entidades, em espíritos, em gurus, em homens que perecem, mas nós não. Nós depositamos a âncora da nossa alma naquele que é um sumo sacerdote para sempre, eterno. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo para todo sempre e em breve voltará. Em quem você está lançando a âncora da sua alma? Em quem você está depositando a sua fé? Em quem você está depositando a sua confiança? No homem ou em Deus? Reflita sobre isso.